Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma sexta-feira da Super Ação. Esse é mais um quadro Be The Energy, esse projeto de expansão de consciência que construímos juntas, eu e a Beth Có. Olá, boa noite. Eu sou a Beth Có, parceira de criação da Fabiana, e esse nosso projeto Sexta da Superação. Hoje nós trouxemos a segunda convidada, que é a linda e graciosa Silvia Santiago. Silvinha, meu amor, por favor, se apresente. Olá, boa noite. Tudo bem? Eu sou a Silvia Santiago e é uma honra ter sido convidada por vocês, né? Espero contribuir com o grupo e contar um pouquinho da minha história, né? E por que eu estou aqui na Sexta de Superação, né? Eu posso começar? Pode, meu amor. Agora é com você. O palco é seu. Combinado. Do jeito que você quiser. Assim, só para contextualizar o comecinho, né? Eu descobri um câncer em 2011, que eu não fazia a menor ideia que eu tinha. Estima-se que eu tinha ele já há algum tempo, porque eu tinha metástase na região cervical e eu perdi, além da tireoide, outras glândulas e linfonodos da região cervical. Todos estavam com metástase. O normal do câncer de tireoide é que ele seja controlado. Existem tipos diferentes. O meu era do mais tranquilo, digamos assim, embora tivesse chegado ao ponto da metástase. Mas o câncer em si foi controlado rapidamente, só que por eu ter perdido outras glândulas, linfonodos e paratireoides, que são responsáveis pela vitamina D, pelo cálcio, pelos hormônios tireoidianos, e envolve todo o nosso corpo, porque tudo na gente que é músculo precisa de hormônio para funcionar bem. Eu tive, desde o início, uma dificuldade de absorção das medicações. E aí, são 9 anos já, melhorando muito de um tempo para cá, mas com um começo muito difícil. Assim, eu internei muitas e muitas vezes para fazer reposição venosa, porque meu organismo absorvia a medicação via oral, então eu precisava fazer medicação venosa do cálcio. Eu internava, às vezes, mais de uma vez por mês, e por um longo período eu cheguei a internar a cada 45 dias. Parecia que era contado, assim. Eu começava a ter sintomas, fazia exame e ia direto para emergência. E aí, um dia, minha tia, Beth Có, me falou do reiki. E me perguntou, eu estava internada, e ela me perguntou se eu aceitaria receber o reiki à distância, e me explicou mais ou menos como é que era o processo. Eu nunca tinha escutado falar. Assim, ela já tinha me falado em outros momentos, mas eu não tinha sentido o meu momento ainda, né, talvez. E naquele momento eu senti que ia me fazer bem, que era o que eu precisava, e aceitei de todo o coração. E tive, assim, uma melhora. Como é que eu vou explicar? Os números, clinicamente, não mostravam melhora, mas a resposta física era absurda e visível. E aí, depois desse reiki, eu tive alta, ainda com os índices que eu entrei lá. Então, clinicamente, não havia melhora, mas eu conseguia me movimentar normalmente, eu conseguia ter um controle melhor da dor, eu conseguia responder melhor e voltar a ter uma determinada qualidade de vida que ainda não era muito boa. Aí eu comecei a fazer, depois do reiki, eu fiz cromoterapia, também apresentado por minha tia, e também observei uma melhora muito grande. Fiz várias sessões, e a cada sessão, no final, ela fazia uma... Assim, eu não conhecia nada de energia e de terapias alternativas, holísticas, enfim, não entendia, não conhecia nada disso.
Só que começou a me impressionar, porque quando ela terminava a cromoterapia, ela me pediu para eu escolher intuitivamente um frasquinho que tinha uma cor específica, e aí ela lia o significado daquele frasquinho que eu escolhi intuitivamente. E aí ela lia coisas tão específicas e tão íntimas, a ponto assim, de eu ter acabado de ter alta porque eu tinha tido um derrame pleural. E aí ela lia lá na cromoterapia que aquele frasquinho estava ligado diretamente a derrame pleural. Exatamente com o mesmo termo. Era uma coisa assim tão assertiva que não tinha como eu duvidar daquilo, né? Então eu comecei a procurar e pesquisar e comecei a realmente me interessar por aquilo. E aí eu jogava no Google cromoterapia, eu estava fazendo cromoterapia. Aí eu jogava no Google cromoterapia para buscar materiais para estudar, para entender, para ver o que estava acontecendo, de que forma que aquilo podia influenciar na minha questão e tal. E continuava lidando também com as sequelas pós perda das glândulas, né? Mas aí eu jogava no Google cromoterapia e só aparecia aromaterapia. Era incrível. Toda vez eu escrevia cromoterapia e aparecia aromaterapia. Aí eu disse, olha, essa aromaterapia tá aparecendo demais, eu vou salvar e em algum momento da minha vida eu vou ver o que é isso aqui. Só que continuei insistindo e eu botava cromoterapia e aromaterapia. Eu digo, não, vamos desistir da cromoterapia e vamos ver o que é isso aqui. E aí eu comecei a ler sobre a aromaterapia e me encantei absurdamente. Acabei fazendo a formação completa, todos os módulos que eu pude, eu fiz alguns à distância, fiz alguns aqui presenciais e descobri que uma das pessoas de melhor referência aqui, morava aqui em Salvador e dava curso aqui no meu bairro, e eu não sabia, e aí eu fiz os cursos com ela e comecei a usar em mim, né? Eu comecei no intuito de usar em mim as técnicas e o reiki também. Uma amiga me convidou para um curso de reiki, eu fui com ela fazer o nível 1, acabei fazendo 1, 2, 3, A e B. E ainda ganhei todos os cursos. Foi, tudo assim conspirou e tudo aconteceu de uma forma que só agora eu entendo, né? Mas naquele momento era tudo muito inesperado e muito rápido. E aí eu comecei a aplicar em mim o reiki e a aromaterapia e comecei a conseguir uma qualidade de vida que os meus números clínicos não, como é que eu vou dizer, não explicavam, não conseguiam entender. Eu já cheguei a ser atendida por médicos que olharam para mim e falaram: como é que você levanta da cama? Como é que você sai da cama? A última especialista que eu fui, eu comecei acompanhamento com ela em outubro, ela me falou que pelos meus números clínicos dos exames, eu deveria ser um vegetal e que por eu estar há 9 anos sem tireoide e hipotireoidismo absoluto, eu deveria ter pelo menos 400 quilos porque eu não tenho metabolismo. Então, outra coisa tem que explicar isso, né? Não é a medicina tradicional que vai me explicar isso. Eu sempre olhei o diagnóstico do câncer, embora no momento do diagnóstico a gente sente o chão abrir, assim, parece que falta chão. Eu sempre olhei com muito otimismo. Eu sabia que eu não ia morrer daquilo. Eu não imaginava, obviamente, que eu ia ter sequelas. Mas eu via sempre um cenário muito otimista. Mas quando vieram as sequelas, eu fiquei assim, um pouco abalada, digamos. Eu deixei a minha energia baixar um pouco e perdi um pouco o controle disso. E aí vieram essas técnicas que foram me dando suporte por um longo tempo. E são 9 anos já, né? Nessa falta desses hormônios. E eu internava frequentemente.
Até que um dia minha tia me chamou para uma frequência de brilho, que ia ter uma única sessão aqui em Salvador. E eu fui, e depois disso nunca mais eu me internei. Eu ficava de mala pronta. Eu tinha já meus organizadores e minha malinha pronta para ir para o hospital a qualquer momento. E depois disso, depois da frequência de brilho, eu desfiz a mala. E nunca mais eu fiz outra mala para ir para o hospital. Então, para mim, é assim, eu tenho certeza que foi aquele dia, foi aquele tratamento específico, porque eu tinha um internamento tão frequente que eu já conhecia os médicos que estavam no plantão naquele dia específico e todos os auxiliares e todas as pessoas do hospital já me conheciam de tanto que eu ia. Eu ia sempre para o mesmo para manter o meu histórico lá, né? Porque os médicos não sabiam. Eles dizem que eu tenho uma doença órfã, que ninguém explica, ninguém conhece outro caso igual. E eu acho que uma das médicas chegou à conclusão que eu já passei bem por umas 30 especialistas. Uma das médicas falou para mim que o meu organismo, a doença de tireoide, ela é autoimune, né? Então, a minha tireoide, o meu organismo trabalhava combatendo o câncer. E quando hoje eu engulo o remédio, que é o hormônio tireoidiano, ele reconhece e continua combatendo. Então, eu não consigo absorver a medicação, eu tomo doses absurdas. O máximo recomendado pelo fabricante é 300 microgramas, eu tomo 2.000 por dia e ainda assim minha absorção é nula. Então eu tive realmente que buscar outras alternativas para conseguir uma qualidade de vida, né? E aí foram surgindo pessoas na minha vida que foram me mostrando alternativas, tanto clínicas quanto energéticas. E hoje eu ainda tem outro detalhe também que eu pulei aí no meio. E diziam que eu não ia poder ser mãe porque eu não tinha cálcio, não tinha hormônio para gerar um bebê saudável. E muito pouco tempo depois, acho que 15 dias depois, eu estava grávida. E a gestação foi a fase mais sublime da minha vida. Foi uma gestação super tranquila, sem nenhuma intercorrência, muito preocupada da minha filha ter alguma questão, e ela, graças a Deus, é absolutamente saudável. Então, o pós-parto, para mim, foi muito difícil, embora a gestação tenha sido muito tranquila, porque eu cedi mais ainda hormônios, a pouca reserva que eu tinha de cálcio e de hormônio, eu cedi para ela e não me arrependo de forma alguma disso, agradeço muito por isso, mas aí eu tive o primeiro ano dela foi o ano mais difícil para mim, porque eu internei muito mais, porque eu tinha ficado mais deficiente ainda, né? E aí, quando ela tinha, acho que uns 2 anos, foi que eu fui para essa frequência de brilho e não internei mais. E assim, as idas ao hospital foram muito mais esporádicas, os processos foram mais simplificados. Toda vez que eu internava, eu precisava ficar na UTI, porque para botar cálcio venoso pode ter não sei quantas coisas. Eu ficava na UTI ou semi-UTI, e eu comecei a fazer normal no quarto, e chegou um ponto que eu fazia normal na poltrona de observação, fazia só aquela dosagem ali e ia para casa tranquilamente, como se eu tivesse ido tomar uma dipirona, e o processo foi cada vez ficando mais fácil e mais tranquilo. E eu fui conhecendo cada vez mais técnicas também, né? E aí
eu fiz barra, algumas sessões de barras com minha tia, fiz reiki em vários lugares e em mim mesma. Só que chegou um momento que a dor física, além da dor emocional de ter perdido, assim, hoje eu faço acompanhamento hoje com endocrinologista, cardiologista, psicólogo, psiquiatra e um médico especialista em dor. E chegou um momento que a dor me controlava e eu não conseguia reagir. Embora eu sempre tivesse olhado tudo com muito otimismo, eu não conseguia, eu não sabia como sair daquele lugar que eu estava e como reagir àquela dor. Eu não conseguia me conectar com o reiki que eu fazia em mim mesma e que eu conseguia reagir. Eu não conseguia fazer essa conexão. Eu estava realmente tão perdida, que eu tentei suicídio 2 vezes. Vai fazer 1 ano. E eu nunca na vida pensei que eu teria esse momento e que eu teria essa coragem que eu antes achava que era covardia e eu entendi que era coragem. Eu ressignifiquei isso de uma forma, porque naquele momento que eu tentei, eu não pensei em ninguém, eu não pensei em nada, eu estaria mentindo se eu dissesse que eu lembrei dos meus pais, que eu pensei no sofrimento da minha filha ou do meu esposo que ia me encontrar naquela situação. Eu não pensei em nada. Eu só queria me liberar da dor, embora eu acreditasse que a vida continuava depois dali, mas eu não conseguia pensar que podia ser pior do que aqueles dias de dor que eu tinha. Eu não sei dizer exatamente quantos dias eu fiquei de cama. Eu perdi a consciência e a noção desse tempo. Alguns de vocês me ajudaram e fizeram tratamentos à distância, a pedido de minha tia. E assim, acho que vocês sabiam de mim mais até do que eu mesmo, porque eu estava totalmente desconectada de tudo. E até que eu recebi uma amiga de minha tia também, que veio e trouxe uma pessoa para me aplicar um reiki. E a partir daquele momento, eu levantei da cama pela primeira vez nesse dia, deitei no sofá para eles me aplicarem o reiki. E no dia seguinte, eu levantei bem. E eu comecei a responder. Lógico, eu fiquei vários dias de cama, então eu não tinha mais o mesmo controle muscular. A gente perde tônus muscular, a gente perde mobilidade, né? De ficar acamado. Mas aí eu fui aos poucos retomando isso e voltando ao meu estado normal e conseguindo me reconectar e me reaplicar o reiki, que foi muito importante para mim. E hoje eu tenho uma qualidade de vida que eu nunca pensei que eu teria. Eu já estava tão desesperançosa, assim, eu já estava... eu ia para os médicos tentavam resolver, e aí olhavam para mim e falavam assim: eu não sei o que fazer no seu caso, eu vou te passar para um amigo porque ele estuda mais isso, porque ele pode ter um caso parecido. Eu sabia que era uma desculpa que eles estavam me dando, porque eles já não sabiam mais o que fazer. Mas eu fiquei pulando de especialista em especialista e aquilo me desgastou e me cansou. É meio como como a gente ligar para o telemarketing para fazer uma reclamação. Você conta a sua história toda para a primeira pessoa, ele passa para o segundo atendente e você já não conta tudo. No terceiro, você já está sem paciência. E isso foi acontecendo comigo. E eu fui perdendo o estímulo de buscar ajuda médica física, né?
E aí foi nesse momento eu me foquei, me conectei mais com a parte energética mesmo, com a aplicação diária de Reiki e ainda mais de uma vez por dia, quando eu sentia que era necessário. E hoje eu tenho minhas limitações, sei que elas existem, aceito elas, entendo que a minha cabeça, hoje eu tenho 37 anos, na época eu tinha 28. Então eu queria fazer tudo, eu queria viver, eu queria sair de manhã, de tarde, de noite, eu queria sair sexta, sábado e domingo, que era a vida que eu tinha antes. E eu precisei entender e aceitar na terapia, depois de muito tempo de terapia, que a minha cabeça pensava num ritmo, mas o meu corpo respondia em outro. E que eu precisava encontrar um equilíbrio entre eles dois para não sofrer. Porque se eu fizesse tudo que a minha cabeça tinha vontade de fazer, no dia seguinte eu tinha crises, eu ficava de cama, eu ia para emergência e eu me penalizava. E eu não tinha ainda entendido que eu precisava dosar isso e que eu precisava aceitar a minha limitação. Hoje eu aceito que eu tenho limitações e eu busquei me reinventar e ressignificar isso. O que é que eu posso fazer agora que eu não fazia antes e que ainda assim eu consiga ser feliz e eu consiga viver bem e plenamente dentro do que é possível para mim? Eu precisei pensar muito até chegar nesse ponto. E hoje eu comecei eu tinha um grupo de WhatsApp de mães que não tinha... Assim, a gente trocava informações mesmo do universo materno, mas a gente foi criando um vínculo, porque são 7 anos juntos. E aí, agora com a pandemia, o isolamento e tal, eu resolvi movimentar o Instagram do grupo, que estava parado, não tinha nada, e comecei a movimentar para apoiar empreendedores que foram muito penalizados pelo isolamento social. E eu resolvi que isso eu posso fazer deitada, eu não preciso mudar minha rotina para nada, eu consigo fazer isso deitada, eu me sinto bem por poder compartilhar a minha história para outras pessoas e mostrar para elas que, por mais difícil que seja, existe uma saída, existem outras milhares de oportunidades que eu não via naquele momento e que hoje eu sei que existem. Eu consegui, assim, compartilhar, depois que eu comecei a fazer as lives agora em agosto. Eu nunca tinha feito, eu nunca tinha me imaginado diante de uma câmera. Assim, eu me sentia realmente muito constrangida. E eu precisei aceitar. Uma pessoa do nada me fez uma proposta e, por ser uma pessoa conhecida, eu topei. E foi uma coisa assim que destravou tanta coisa em mim. Eu falar da minha história para ela, não da forma... Eu tive total controle das minhas emoções naquele dia. Mas no final eu estava tão em êxtase, tão liberada de tanta coisa, de tanto peso, porque eu me senti vista, eu me senti reconhecida, compensando todas as vezes que eu fui negligenciada pelos médicos, que eu fui negligenciada até pelas pessoas que me viam, me julgavam só pela aparência. Porque por fora eu tô arrumada, eu tô maquiada, eu gosto de me ver assim, eu preciso me ver assim, eu não gosto de me ver abatida. No meu pós-cirúrgico, a primeira coisa que eu fiz, quando eu acordei na anestesia, foi pentear o cabelo e passar batom, porque eu não gosto de me ver abatida. Eu quero me ver bem, eu quero estar bem, eu escolho isso hoje. Mas naquele tempo eu já fazia algumas coisas, mas ainda sem essa consciência. Fazia intuitivamente. E hoje eu sei
que a minha cura sempre esteve aqui dentro. Sempre esteve e está aqui dentro. Hoje, talvez eu esteja muito mais emocionada, porque ontem eu falei pela primeira vez sobre as tentativas de suicídio. Pouquíssimas pessoas sabiam, mas como era o dia da prevenção, né, eu decidi, achei que era o momento e senti que alguém precisava ouvir o que eu tinha para dizer ontem. E depois eu recebi o retorno de uma pessoa que já tentou suicídio algumas vezes, e o retorno que ela me deu sobre ter assistido o meu vídeo foi assim fantástico. Foi uma sensação assim de ter valido tudo que eu passei para que outras pessoas enxerguem antes de mim, não precisem passar por tanta coisa e por tudo isso e por tanto tempo, que elas consigam ressignificar essas perdas e essas mudanças que acontecem na vida da gente, que às vezes a gente só vê o lado ruim, mas hoje eu entendo que a carreira que eu escolhi e que seria o que eu achava que me faria feliz, não me faria. Eu não teria acompanhado o crescimento da minha filha, que hoje, graças a Deus, eu acompanho ela desde que ela nasceu até os 7 anos, até hoje. Eu vi o primeiro dente, eu vi o primeiro engatear, eu vi o primeiro passo, eu ouvi a primeira palavra. Então, tudo isso, para mim, é muito, muito benefício. E eu sou muito grata. E hoje eu entendo por que tudo isso foi necessário para me direcionar e me mostrar um outro lado da vida que existia e que eu totalmente desconhecia. Se eu tivesse seguido os planos que eu teria feito, eu não teria encontrado as pessoas maravilhosas que eu encontrei no meu caminho. Eu não teria encontrado, assim, conhecido a fundo cada pessoa que se disponibilizou a me ajudar, que ficou comigo, que cuidou de mim. Tudo isso me ensinou a me deixar ser cuidada também, porque eu sempre fui muito forte por fora. Embora por dentro doesse emocionalmente e fisicamente, eu estava sempre sorrindo, eu estava sempre bem. Eu nunca ouvi ninguém me perguntar como é que você está. Por educação, a gente pergunta como você está. E eu dizia bem. Mas eu dizia bem e a pessoa acreditava que eu estava bem, só que eu não estava. E eu descobri que eu não preciso ser forte o tempo inteiro, que eu posso me dar o direito de me deixar ser cuidada, que eu mereço esse cuidado, que eu tenho que me ame, que cuide de mim e que eu mereço ser cuidada. Então, muita coisa mudou nesses 9 anos. Muita coisa mudou. E hoje eu só posso dizer que eu sou grata por tudo, por todos os momentos. Os bons, os difíceis, os muito ruins, os muito dolorosos. Eles me direcionaram para ser uma pessoa muito melhor do que eu era. Então, eu sei que nesses 9 anos, o processo de transformação que aconteceu comigo foi, assim, absurdo. E que ainda há muito a aprender, há muito a conhecer, há muito a mudar. Mas eu entendo que a pessoa que eu era há 9 anos, eu não me orgulho da pessoa que eu era há 9 anos. Eu tenho orgulho da pessoa que eu sou hoje e do que eu vou ser amanhã. Porque a cada dia eu vou ser melhor, e eu vou ser diferente, e eu vou mudar, e eu vou evoluir, e eu vou buscar isso. Eu escolho isso. Hoje eu entendo que ser feliz é uma escolha. E eu escolho ser feliz. E as minhas ações, ultimamente, têm sido conscientes. E nesse sentido, o que é que eu faço que me faz feliz? De que forma eu posso ser mais feliz? O que é que eu, dentro do que eu tenho,
como limitação, eu posso e consigo ter um tempo de qualidade com a minha filha, por exemplo, porque eu não pude correr atrás dela e ensinar a andar de bicicleta, eu não pude sustentar na hora que ela aprendeu a andar de patins, eu não pude carregar quando ela era muito bebezinha, eu quase não carregava sozinha, alguém me entregava ela já sentada, porque eu não tinha controle da musculatura. Então eu sofria muita culpa por esses momentos que eu não pude ter com ela. E hoje eu tento compensar, tendo uma relação assim com ela de uma confiança absurda que a gente tem uma na outra. E somos absolutamente companheiras. Ela tem 7 anos, mas ela é uma criança extremamente madura para a idade dela. E extremamente prestativa, extremamente cuidadosa. Ela me ajuda em tudo, ela participa de tudo, ela se disponibiliza para tudo. E eu sei que tudo isso refletiu muito nela, negativamente também. A gente já está decidido aqui em casa que assim que normalizar pós-isolamento, ela vai fazer terapia desde agora, porque eu acho que quanto antes melhor. Ela precisa ressignificar muitas coisas. Inclusive, ela assistiu todas as minhas lives, menos essa de hoje. E o vídeo que eu postei ontem sobre o suicídio também ela não viu. Porque eu achei que era forte demais para a idade dela, não tinha necessidade, não era o momento. Mas as anteriores, ela assistiu todas as lives que eu já fiz. E depois que eu conversei com a minha psicóloga, ela me perguntou: Mel, assiste suas lives? Eu falei: assiste. E como ela se posiciona disso? Ela tá achando o máximo. Ela disse que mamãe tá ficando famosa, porque todo mundo que aparece no tablet para ela tá vendo no YouTube e é famoso, né? Na TV é famoso. Aí a minha psicóloga me falou assim: poxa, que bom, ela tá conseguindo ver que as suas limitações estão ajudando outras pessoas. Ela está vendo as mensagens positivas que as pessoas te enviam, que são lidas normalmente nas lives. Então, para ela, o que era só limitação e só distanciamento e só coisas ruins, ela já vai começar a ressignificar isso para ela. Ela já começa a ver com alegria toda live que acaba, assim que termina, ela abre a porta do quarto e vem correndo, me abraça e: mamãe, você estava linda, você estava maravilhosa. E ela vê de um jeito tão puro e tão positivo, que tem sido muito bom para mim e para ela também. Então a gente vai mudando o pensamento, as ações, fazendo escolhas diariamente. Eu escolho todos os dias acordar bem e melhor a cada dia. E é isso. Hoje faço um acompanhamento medicamentoso, né, também, porque as questões físicas existem. Então eu preciso de auxílio de medicações ainda. Mas já consegui eliminar algumas medicações, substituindo por óleos essenciais, substituindo por outras técnicas e diminuir doses de medicações também depois que eu comecei a aplicar o Reiki com maior frequência e com uma sistemática definida, né? Enfim, eu acho que é isso. Bom, e hoje eu só gratidão. Eu acompanhei Silvinha em alguns momentos mais difíceis, outros de plena alegria que nós já tivemos como família, né? Uma vez eu acompanhei ela no hospital, ela já estava tantos dias internada, e eu estava de licença, de folga, eu já não me lembro, eu sei que eu passei umas tardes lá com ela no hospital. E aí foi interessante porque me veio assim, frequência de brilho. As taxas dela de hormônio eram tão incríveis que os médicos não acreditavam que ela estivesse viva, né? Não existia nos históricos da medicina, né, nenhum caso igual ao dela, né? Era assim, não existia, né? A médica que acompanhava ela já tinha pesquisado, já tinha mandado para grupos de estudiosos, para tudo, e ninguém conseguia
entender como é que ela ainda estava viva. E aí me veio assim, frequência de brilho. Aí eu liguei para uma pessoa da DEP, Ana Lúcia Magalhães, que sabia que aplicava frequência de brilho, e conversei com ela. Ela disse assim, olha, a pessoa que eu ia atender agora acabou de desmarcar. Você lembra disso, Sil? Acabou de desmarcar. Eu vou fazer a sessão dela agora e vou programar para ela receber de noite. E aí nós fizemos 3 sessões sequenciais de frequência de brilho e ela saiu do hospital. Então, assim, são coisas que a medicina não explica, né? E ok, a gente entende. Só que Silvinha se ateve apenas ao câncer, mas ela tem um histórico anterior ao câncer que ela não falou, que ela teve como é o nome? Ceratocone, né? Esqueci, tá vendo? Ainda teve, em 2008 eu fiz um transplante de córnea no olho direito, porque desde muito pequena eu tinha o astigmatismo muito alto, ele evoluiu muito. Eu consegui estabilizar o do olho esquerdo, mas o olho direito eu perdi a visão quase que totalmente. E eu só via luz claro e escuro, mas não enxergava mais nada além disso. E aí eu entrei na fila de transplante, achando que ia levar anos para poder fazer, né? Porque os índices mostrados nos jornais não são muito positivos. E eu não fiquei nenhum ano na fila. Um dia o telefone tocou e aí falaram, nós temos uma córnea. Outras pessoas estavam na sua frente na fila, foram contactadas, mas não responderam. Então chegou a sua vez. E aí eu acho que foi um dos dias mais felizes. E eu fui para casa, eu me lembro que eu trabalhava em Camaçari, uma cidade próxima aqui de Salvador. Eu vi o caminho inteiro chorando, mas assim, chorando de alegria, de gratidão, de ter chegado àquele momento que eu achava que estava tão distante, que era impossível, que nunca ia chegar. E a gente ouve muita coisa assim com relação a passar pessoas na frente porque tem dinheiro, porque compra órgão, porque isso, porque aquilo. A gente ouve muita coisa, né? Então, na minha cabeça, eu estava na fila, mas Deus sabia se minha vez ia chegar. Eu não tinha... assim, eu não estava muito otimista com relação à fila em si, né? E aí, de repente, eu liguei poucos dias antes, tinha mais de 100 pessoas na frente, e aí me ligaram e me disseram, tinha algumas pessoas na frente, mas todas foram consultadas e ninguém respondeu. E aí, acorde sua. Eu fiz, em 2 dias, eu tenho que fazer rápido, né? Cada órgão tem um tempo. Eu fiz o transplante com a certeza de que ia dar tudo certo. Tive um pós-operatório maravilhoso, não tive qualquer sinal de rejeição. Fiz em 2008, então já são 12 anos. E graças a Deus, vai fazer 12 anos agora em novembro. E graças a Deus eu pude... algumas limitações que eu tinha por conta disso foram resolvidas. Hoje, por exemplo, eu tirei carteira de motorista, que eu não tinha tirado na idade que todo mundo fica esperando fazer 18 anos para tirar carteira de motorista. Eu não podia, porque eu não tinha visão nem periférica. Então, eu não podia. E aí, algumas outras coisas foram mudando. Então, as limitações existiram desde muito, muito cedo. Só que eu realmente não tinha conectado uma coisa a outra. E aí, eles foram solucionadas algumas e outras foram surgindo e foram solucionadas também. Então, se outras virão, eu não sei. E serão solucionadas também, serão ultrapassadas também, porque isso é uma escolha que eu faço hoje consciente. Pois é. E aí, Silvinha fez, quando eu estava aí no Brasil, um curso de maquiagem profissional. Ah, foi. E ela me maquiou para os meus 60 anos. E ela faz maquiagens belíssimas e maravilhosas. Ela tem muita habilidade, muito talento. É uma pessoa muito linda.
E eu sou suspeita para falar. A gente tem um amor muito grande, né, Sil? Com certeza. E a partir de agora nós vamos começar um outro tratamento energético. Vamos sim. Já combinamos. Estou disposta, já combinamos, já tá tudo certo. Escolhemos que vai dar certo e pronto. Mas em breve a gente vai ter que lançar outro produto aqui no Vida Energy, porque agora a gente já tem o cabelo dos deuses, agora a gente tem a maquiagem dos deuses, gente. Acho que a gente tem que lançar um produto novo aqui, viu? Pra gente se tratar por dentro e por fora. Como seria, né? Eu escolho aprender a fazer essa maquiagem. Porque se fosse eu, já tava parecendo um panda, gente. Até sem maquiagem eu já tô toda borrada. Ai, e eu ia falar uma coisa e me passei. Ok, tá tudo certo. Nesse processo todo, a gente fez muitos trabalhos também com Theta Healing, muita envio emocional. A Belle também fez muito processo para Sil. Gratidão. Eu fiz também as constelações familiares, né? Além de fazer algumas minhas mesmo, sobre as minhas questões. Eu participei de muitas outras e tenho certeza que todas elas, de alguma forma, modificaram alguma coisa em mim e me tocaram de alguma maneira e me fizeram ressignificar algumas coisas, né? Acho que a gente nesse processo, a gente vai ganhando empatia, a gente vai aprendendo a se colocar no lugar do outro, a gente vai vendo que existem dois lados da moeda, que não existe só o nosso olhar, né? Acho que tudo isso foi um aprendizado muito grande para mim, muito importante para mim. Uhum. É assim, Sil, o que eu vejo é que você acessou o seu saber, né? A Sil não é de Axis, gente. Ela não entende o palavreado de Axis, ela não entende a filosofia de Axis, tá? E o que ela fala hoje, ela fala a partir do ser infinito dela, né? Do saber que ela acessou, tá? E hoje ela escolhe, ela acorda todos os dias fazendo escolhas conscientes. Então, assim, a gente que não tem limitação, né? A gente está fazendo escolha consciente. A gente, quando abre os olhos, a gente escolhe como vai ser o nosso dia, né? O que é que a gente está escolhendo para a gente. A gente está escolhendo ser feliz. A gente está valorizando os momentos que a gente tem de felicidade no nosso dia, que a gente é que constrói. Né? Não. Então é isso. Fabiana, fala aí, por favor. O que eu vejo muito lindo em Silvia é eu não gosto de chamar de certeza, vai. O saber que ela tem que, ok, podem existir limitações. Elas estão aqui e eu não vou ignorá-las também. Mas eu olho para elas e sei que eu vou superar. Muitas apareceram, muitas se foram, tiveram seu papel e gratidão. Você não vê hoje em Silvia um sentimento de medo. Não, ela olha para frente depois de tudo isso que aconteceu e ela não tem medo. Mas ela tem uma escolha de que aconteça o que acontecer, eu escolho superar. Se vai ser difícil, eu faço, eu não sei. Eu só sei que vai passar. E é assim. E isso é um aprendizado muito lindo para todos nós, né? E muitas vezes, como você disse, a dor é tão intensa que a gente só quer sair dela, seja lá do jeito que for. Só que muitas vezes a gente não pede ajuda para quem está do lado, e não é por mal, a gente quer poupar as pessoas que estão do lado, a gente acha que é só nosso, que a gente pode dar conta, e por isso que quando a gente constrói um grupo, é para isso. Eu tive muita dificuldade no meu início também de pedir ajuda, porque foi o que você falou, eu me julgava muito nessa questão de por que que eu conheço o Reiki, eu conheço as minhas técnicas, e quando eu mais preciso delas, eu não consigo me conectar. E, gente, tá tudo bem. Às vezes a gente realmente sai do prumo e tá tudo certo. Mas o fato de você saber que aquela técnica existe, ou que outras técnicas existem, ou que alguma técnica pode ser uma contribuição para você, a gente pede ajuda ao outro. E quando a gente retorna para o nosso centro, para o nosso prumo,
a gente consegue fazer novas escolhas. E esse processo de sair e voltar vai se tornando cada vez mais rápido, né? Não quer dizer que ele nunca... Eu tinha muito medo de perder o controle de novo e de passar por isso de novo, de fazer aquilo de novo. E, na verdade, eu acabava criando tudo aquilo, né? Quando você olha com um olhar de, ok, eu sei que você pode existir, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu já fiz, que hoje não estou conseguindo me conectar. Isso não quer dizer que eu não vou me conectar nunca mais, ou que eu tenho que estar conectado todos os dias. É um exercício, e às vezes a gente precisa só desconectar e deixar que o outro nos apoie. Porque a gente novamente vai se reconectar, porque foi uma escolha. Uma vez que a gente aprende a se reconectar com a gente, pelo mínimo de tempo que for, é um espaço tão lindo que uma hora ou outra a gente vai buscar ele de novo. E a gente vai encontrar. Ô, Sil, fale um pouquinho dos temas que você falou nas lives. A primeira live que eu fiz foi justamente falando das limitações da forma como ficar para ter qualidade de vida. Na segunda live, eu falei sobre o preconceito das pessoas com a limitação alheia. Por eu, por exemplo, ter aparência de quem não está doente, se eu tivesse sentada numa cadeira de recepção e chegasse um idoso e ficasse em pé junto de mim, ele já começava a me olhar de cara feia como se eu tivesse por obrigação de dar o meu lugar para ele. Só que ele tinha muito melhor qualidade de vida do que eu. Só que eu não conseguia lidar com esses julgamentos. Eu me sentia tão mal com aquele olhar que eu levantava e dava lugar. E aí no dia seguinte eu estava de cama, porque eu não tinha conseguido me posicionar diante daquilo. Não é porque ele é idoso que ele é mais prioridade do que eu. Cada um sabe. Hoje eu sei disso e digo sempre a quem eu posso. Não julgue pela capa, não julgue pela aparência. Você não sabe o que está ali dentro. Só cada um conhece a sua dor física ou emocional. Idade não diz muita coisa. Minha sogra, por exemplo, tem 80 e poucos anos e com certeza tem muito mais disposição do que eu. Muito mais disposição. Tem condição de pegar uma fila, de ficar em pé, de caminhar, de ir de um bairro para o outro andando. Eu não faço nada disso. Eu não tenho condição de fazer. Então, quando essas pessoas me olhavam e me julgavam, eu me sentia muito mal com esse olhar de julgamento. Então, a segunda live que eu fiz foi justamente para falar das deficiências escondidas. A gente não consegue detectar um câncer com o olhar. A gente não consegue detectar outras milhares de condições internas que possam existir, emocionalmente ou físicas. Não é olhando que a gente identifica. Então, a gente tem que parar de julgar o outro pela aparência. Eu pegava fila, eu não tinha coragem de pegar a fila preferencial, porque eu tinha medo da reação das pessoas. Aí, às vezes, quando eu também me empoderei disso, eu disse, não, eu não escolhi ficar doente. Então, eu vou ter que achar o lado bom disso aqui. O que é que vai ser? Eu tenho minha vaga preferencial e tenho minha fila preferencial. É o que eu vou tirar de vantagem disso aqui nesse momento. É o que eu enxergava naquela hora. E aí eu comecei a levantar o nariz e ir para a fila preferencial. Aí chegava um idoso atrás de mim e fazia: essa fila aqui é preferencial, olhando para a placa. Essa fila aqui é preferencial, né? Aí eu falava: é por isso que eu tô aqui. E aí eu continuava. Mas porque eu já tinha controle da minha emoção e eu já conseguia argumentar e eu sabia que eu não precisava provar nada para ninguém e que eu tinha minha consciência tranquila de o porquê que eu estava ali. E antes não, antes eu não tinha condição de falar sobre isso. Se eu fosse abordada de qualquer pessoa me perguntasse por que eu estava naquela fila, acho que eu ia me acabar de chorar, implorar e pedir desculpa por estar ali, sabe? E depois que eu me empoderei realmente, porque apesar de ser uma limitação, hoje eu sinto que me trouxe poder. Eu posso não ser forte o tempo todo, eu posso fraquejar,
Eu posso me dar o luxo de passar o dia de cama se eu achar que eu preciso daquele dia de repouso. Eu consigo me permitir ser cuidada. Eu consigo me permitir ser amada. Eu não julgo o outro porque eu não me julgo mais. E eu me julgava. Então, da mesma forma que eu julgava o outro, eu me julgava, eu achava que todo mundo fazia a mesma coisa comigo. Então, eu não tinha condição de argumentar, de conversar, de me impor, de me posicionar naquela situação. Então, a segunda live foi exatamente sobre isso, sobre as deficiências escondidas, para a gente tentar julgar menos. Será que aquela pessoa que está ali, naquele momento, naquela fila, existe sim gente querendo tirar vantagem? Ok, se por acaso ele fez aquilo, a responsabilidade é dele, a escolha é dele, não cabe a gente reclamar e julgar e procurar briga ou ofender o outro por isso. Mas eu realmente, muitas vezes, fui ofendida na fila de prioridade, mas eu já tinha condição de me posicionar e dizer: eu sei por que eu estou aqui e eu não te devo satisfação nenhuma. E eu me mantinha no meu lugar e na hora que chamava a fila preferencial, quem ia era eu. E pronto, e acabou. Mas eu precisei de muito tempo para entender e aceitar isso. Hoje eu consigo conversar com vocês, eu consigo conversar com meus pais, eu consigo conversar com meu marido, eu consigo conversar com a minha psicóloga e dizer quais são as minhas limitações. Mas no início, entender que eu tinha limitações e que eu agora tinha que viver com isso não foi fácil. É muito difícil. Pelo menos para mim, foi muito difícil. Eu tive uma criação que é a questão das crenças, né? A gente aprende, eu aprendi que eu só ia ser amada se eu fosse forte. Então, fraquejar era abrir mão do amor das pessoas. Era abrir mão de tudo que eu acreditava, de tudo que eu aprendi. E quando eu realmente entendi que vocês me amavam incondicionalmente e que eu tinha o direito de me mostrar da forma que eu era e de não carregar o peso sozinha da armadura que eu carregava para parecer firme e forte e bem o tempo inteiro, tudo se tornou mais fácil, tudo fluiu, tudo foi mais leve. Então, acho que a gente precisa se dar esse direito de não precisar se manter e sustentar essa condição de força, de coragem, de exemplo, de perseverança, de tudo, de perfeição. Ninguém é perfeito. E a gente tem direito de ser imperfeito. Só que eu não conseguia ver isso antes. Hoje eu escolho estar bem, escolho estar feliz. Mas tem dias, por exemplo, quando chove muito à noite, faz uma noite mais fria, eu acordo enlouquecida de dor, porque as dores reumáticas em todos os ossos, em todos os lugares. Aí eu me movo o mínimo possível, entendo que aquilo vai passar, peço a Bel, meu esposo, para pegar o remédio, eu vou, tomo minha morfina, espero meia hora ali, estática, e sei que aquilo vai passar. E que eu preciso daquele momento. Então, eu aceito que é necessário, espero, depois passou, melhorou, eu levanto, vou devagarzinho. Daqui a pouco eu tô bem, tô fazendo tudo, e o remédio fez efeito, e a vida segue. Mas hoje eu entendo que eu posso me dar o direito de usar a morfina, porque até isso eu tive preconceito no começo. Porque eu dizia assim, não, eu vou ficar viciada no remédio, eu vou ficar acostumada com o remédio. Eu tinha muito medo, eu tinha muito preconceito com relação a isso. E quando eu ia para emergência, os médicos me davam um tramal. E aí eu mesma me questionava, e até minha mãe uma vez me questionou e falou assim: filha, precisa botar o tramal de novo? Quem estava sentindo era eu.
Mas ela estava preocupada de eu ficar acostumada com a medicação. E eu estava preocupada porque ela estava me julgando, achando que eu não precisava e que eu estava fazendo o corpo mole, digamos, né? Então eu mesma me julgava achando que ela estava me julgando. E aí, quando eu me posicionei, eu disse a ela, mãe, só eu sei o que eu estou sentindo e eu preciso do remédio. Eu preciso, eu aceito e eu vou conseguir qualidade de vida. Hoje eu sou dependente de medicação controlada, mas sou com orgulho, porque eu sei que a qualidade de vida que eu tenho hoje dependia de eu aceitar isso. Eu tinha que fazer uma escolha, ou eu ia ficar imóvel de cama, ou eu ia ficar dependente do remédio. Então não foi uma escolha tão difícil, né? Eu tive que fazer a escolha e escolhi. Eu tento não avançar nos remédios, eu tento controlar as dores. Por exemplo, ontem eu fui para consulta com o psiquiatra, anteontem. Ele me passou 2 novas medicações. Eu tomei as 2, só que eu fiquei extremamente sonolenta ontem. Não controlou totalmente as dores, mas eu não fiquei no meu 100%. Aí, ontem de noite, quando eu fui tomar, eu disse, não, eu vou tomar um só e eu vou ver como é que eu fico com um só. E aí, depois que eu for me adaptando, eu vejo se eu vou precisar do outro ou não. Mas hoje eu já tenho essa consciência de fazer escolhas e de sentir e de aceitar o que o meu corpo me mostra, porque o corpo sinaliza pra gente. A gente é que não vê ou finge que não vê, né? Ou que não aceita. E hoje eu consigo ter esse conhecimento dos meus músculos, dos meus ossos, das minhas dores. Eu sei dizer quando eu sinto dor e eu tenho um derrame pleural, eu vou para a emergência consciente, porque eu sei que aquela é uma dor de derrame pleural. Então, como já aconteceu muitas vezes, eu sei que é aquilo ali. Dependendo dos sintomas que eu tenho, eu sei se é o cálcio ou se é o hormônio que baixou. Então, a gente vai aprendendo. O autoconhecimento é fundamental. É extremamente fundamental. Fisicamente e emocionalmente também. Então, eu acho que é como eu te falei. Hoje eu tenho um autoconhecimento do meu corpo e consigo escolher e aceitar e esperar o tempo dele. Aquela meia hora que a morfina precisa para fazer o efeito, eu fico em paz, eu fico tranquila. Tá doendo muito, mas eu aproveito, eu penso em outra coisa, eu faço meu reiki naquela hora, eu aproveito aquele momento de alguma forma para pensar em mim, para dedicar a mim aquele tempo que o meu corpo está pedindo. Então já é uma consciência diferente, que há 9 anos eu não pensava que existia nem que eu alcançaria. Isso aí, vamos ler um pouquinho do chat aqui. A Rosângela falou que coisa mais linda, gente. Ontem na minha live da Festa de Possibilidades, o ponto alto foi o reiki. Aí ela falou depois, gente, essa certeza vem do saber, que é incrível. Depois Rosângela ainda falou, somos um milagre da vida, amada. Ademir diz que relato lindo, que escolhas lindas de viver. Parabéns, Silvia, pela coragem e por ajudar tantas outras pessoas. Gratidão por esse depoimento. Céu, Sil, tu e tua tia e nossas amigas e irmãs estivemos muitas vezes juntas orando por você. E só agora eu te conheço. Gratidão. Muito feliz por te ver assim, tão gloriosa. Uau, somos muito poderosas, maravilhosas e escolhemos muito mais facilidade de viver. Gratidão. Rosângela. Ana Celeste, é emoção de todo lado. Você é uma pessoa linda, lutadora. Rosane. Você é uma pessoa linda, lutadora por tudo ao longo desse tempo e ainda está ajudando outras pessoas. Você escolheu e que escolha. Maravilhosa e ser feliz. Gratidão. Deja. Silvia, querida, você é uma guerreira forte demais. Linda, você é demais. Lembrei muito da minha história de vida. Foram 9 anos de luta também. Noêmia Lima. Gratidão, Silvia, pelo extraordinário relato. Você está numa expansão maravilhosa, muito emocionante.
Cris Pimentel, verdadeiro milagre, a superação em sua mais pura essência. Noêmia, tudo oposto que parece ser. Isilda, Silvia, você é linda, forte, perseverante, uma pessoa de muita fé e é muito amada. E fez a escolha certa, acertou na hora certa, maravilhosa, fantástica. Um beijo de luz em seu coração. Fernando Santiago. Silvia, obrigada, Senhor. Fernando é meu cunhado, pai de Silvinha, que está aqui presente hoje, minha irmã também, a outra Silvia com Y. Hoje são 3 Silvias com Y aqui. E multiplica o universo. Foi por isso que a primeira caiu. Isso é o que a gente chama de multiplica o universo. É o quê? É o que a gente chama de multiplica o universo. Isso. Então, gente, se alguém quiser falar alguma coisa, os microfones estão abertos. Ana Rita, você, Silvia, é forte, linda e abençoada. Se ninguém quiser falar, eu vou agradecer a Silvia e a gente vai encerrar a gravação. E depois a gente pode ficar no nosso bate-papo. Deixa eu me apresentar a Silvia. Aqui, Silvia. Sou eu, Silvinha. A gente está junto durante muito tempo, cuidando de você também. Nunca eu vi nenhuma foto tua, agora que eu estou te vendo. Gratidão, muita gratidão. É porque a tia Coruja, sabe, botava lá em todos os grupos, oração! Manda esse, manda isso, tudo aquilo. Vambora! Empurra todo mundo. Para empurrar a Silvia. Silvia, essas lágrimas de nós todos aqui é de alegria, de lhe ver tão linda aí no vídeo, dando este exemplo maravilhoso. Isso nos enche de emoção, mas de emoção, de vibração, de amor. E você hoje encheu a nossa vida, nos dando este exemplo de amor, de superação, de luta. Eu passei também um período, era uma laje, mas foram 9 anos fora do ar. E estou aqui. E aí, lhe vendo, minha querida, eu digo, meu Deus, coisa maravilhosa esta criatura, linda, linda, linda. Você é muito bonita, menina. Siga em frente. Você já venceu, tenho certeza. E essa live aqui é de alegria, viu? Eu sei, as minhas também. Beijo seu coração. Mais alguém? Mais alguém? Acho que está todo mundo emocionado. Tem mais aqui. Ana Rita, você já li. Vovó Cissa, eu que agradeço a todos vocês por terem cuidado de minha filha. Gratidão sempre. Ivana, Sil, linda sua história de superação. Você é um ser iluminado, forte e linda. Gratidão por compartilhar conosco sua história. E é isso, meu amor. A gente te agradece de estar aqui conosco na Sexta da Superação. Esse vídeo vai ficar gravado e lá a gente vai colocar o seu Instagram para que as pessoas possam lhe ver e lhe seguir, tá? E esperamos que muitas pessoas assistam e que se mirem em você e vejam que tudo é possível a partir das escolhas. Exatamente. Perfeito. Pela escolha e pela permissão de estar aqui hoje, abrindo o seu coração e a sua história, não do ponto de vista, né, da parte difícil. A gente convidou sempre as pessoas aqui para trazerem esse novo olhar, né? Ninguém está aqui só reclamando pelo que passou, pelo contrário, a gente está aqui trazendo o que se pode tirar de tudo isso. E o mais importante, que estamos juntos, estamos numa comunidade, vivemos juntos e sempre teremos alguém para nos auxiliar. Mas para isso a gente precisa escolher para receber. As pessoas estão dispostas a nos ajudarem, mas muitas vezes a gente precisa se colocar nesse lugar do receber. Então, que todos recebam hoje a sua energia linda
essa história, esse relato, que elas possam cada vez mais fazer escolhas de serem mais felizes a cada dia. Gratidão a vocês pela oportunidade e é isso. Gratidão. Beijo enorme para cada um de vocês. Silvia, só quero pedir que... Silvia, é só gratidão e pedir a Deus que lhe proteja cada vez mais. Você me fez lembrar de uma ex-aluna minha, que eu vou entrar em contato com ela, por sinal, chama-se Rita, que tem, eu esqueço o nome do problema dela agora também, que sente dores no corpo todo, também usa morfina. Foi muito emocionante a sua história. E eu vou aproveitar que Deus te enviou para nos passar essa experiência, esse momento de crescimento, para poder expandir a nossa proposta do nosso grupo, viu? Que Deus lhe abençoe, muita gratidão, lhe proteja, e é como eu falei antes, você é forte. Só uma pessoa forte e iluminada pode ter aguentado esses 9 anos nessa luta, nessa batalha, que eu não vou chamar de sofrimento, vou chamar de batalha, de luz, para ajudar tantas outras pessoas que você tem ajudado e que vai ajudar muito mais, viu? Que Deus lhe proteja, minha filha. Você é linda mesmo, como todo mundo falou, viu? Muito obrigada. Então é isso, essa foi mais uma sexta-feira da superação e a gente quer deixar um recado para vocês, né? Como a Silvia falou, nem sempre a pessoa que está do seu lado sorrindo, feliz, bem linda e maquiada, como a Silvia está aqui, está 100% por dentro. Então, seja mais empático com as pessoas, né? Porque as doenças, elas não têm caras, as angústias, elas não têm cara. E a gente, só pelo amor incondicional, só pelo amor pelo outro, é que a gente consegue trazer essa pessoa da vulnerabilidade para se abrir. Porque só quando a pessoa percebe que ela é amada em qualquer esfera, independente do que ela é que ela demonstra aquilo que mais está lhe incomodando. Então, leve um amor incondicional àquelas pessoas que estão ao seu lado e você pode se surpreender. E você que tem uma história aí de superação, deixa um recadinho aqui pra gente, entre em contato, porque a gente quer que esse grupo cresça cada vez mais, para que todos percebam que tudo parte de uma escolha e de uma ação, e que está nas nossas mãos, transformar a nossa vida e a vida dos outros, não é? Gratidão, gente. Gratidão a cada um que esteve conosco, gratidão a Sil, gratidão a Fabi, gratidão a mim. Um beijo no coração de cada um.